Uma boa noite, que a graça de Deus possa estar mais uma vez reinando na sua vida e que o Espírito Santo de Deus possa estar te dando entendimento para você abrir a sua mente e entender a palavra de Deus. Tenho recebido alguns pedidos de falar mais aprofundadamente a respeito o que era o dízimos na palavra de Deus. Hoje eu vou trazer um estudo mais aprofundado de onde tudo começou na Bíblia, as interpretações que o povo tira a respeito disso aí. Hoje nós vamos começar lá da raiz, nós vamos começar lá do início do começo. Ou seja, nós vamos começar em Melquisedeque. Nós vamos começar do dízimo de Melquisedeque. Olha aí, abra a sua Bíblia em Gênesis 14, tá? Do 18 até o 22. Vamos ler aqui, o que está escrito aqui? Esse aqui é o início de todas as coisas, tá? Foi o início da onde começou a palavra dízimo, o que era dízimo. Só que existe uma diferença aqui, você vai ver, vou ler aqui, ó. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Ou seja, Melquisedeque, ele era servo do Altíssimo Deus. E abençoou e disse, seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, Abraão, ele entregou o dízimo aqui a Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque, ele tinha saído nas batalhas contra os 4 reis ali. E ele estava ali num território de Melquisedeque, porque o seu parente Ló tinha sido preso, então ele saiu à batalha. Então, olha o que Abraão fez. Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque das conquistas que ele tinha conseguido naquela guerra, naquela batalha. Ele deu os dízimos das ovelhas, da lã, do unguento, entendeu? Foram dízimos das ovelhas, tá bom? Isso aí que Abraão deu a Melquisedeque. Ou seja, mas aqui em Melquisedeque você nota que aqui não foi uma ordenança de Deus. Aqui Melquisedeque, ele contribuiu, ou seja, ele deu os despojos da guerra que ele saiu. Então o dízimo aqui, essa parte aqui de dízimo aqui, não era do que é falado hoje, que era as primícias, que eram os primeiros, que era ali 10%, e ainda que era a ordenança de Deus. Aqui não era uma ordenança de Deus, a Melquisedeque. Aqui Abraão, ele não trabalhou, ele não suou, não era das suas mãos ali, não era um trabalho. Ele deu os despojos da guerra que ele saiu, para que Melquisedeque, ou seja, para que Melquisedeque não dissesse que ele teria enriquecido a Abraão. Então, o que acontece? Os dízimos aqui de Melquisedeque aqui, ele pode, como você pode ver em Gênesis 14, 18, ele foi ao reis que ele saiu. E outra coisa aqui, não foi uma ordenança de Deus. A ordenança de Deus, sim, foi lá no monte que Deus deu a Moisés e a Arão. Ali sim era uma ordenança. Mas aqui de Melquisedeque não era. Não era ordenança de Deus. Aqui foi os despojos que Abraão, ele tinha saído às guerras aos 4 reis. Como ele estava no território de Melquisedeque, foi como se ele estivesse pagando um tributo ali, para que depois Melquisedeque não dissesse que ele teria sido, que ele que enriqueceu Abraão. Está escrito aqui mais abaixo. Depois você pode ler o contexto, o texto e contexto aí completo para você entender o que foi isso, tá bom? E outra coisa, olha, eu vou ler aqui o 20 aqui para você entender. Olha só. O 21, e o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as minhas almas e fazendas para ti.
Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão e ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e a terra, que desde o fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas que enriqueci Abraão. Tá vendo aqui? Então o que acontece? Ele venceu a guerra, Abraão venceu a guerra daqueles 4 reis, ele venceu a guerra e ele estava no território de Melquisedeque. Então, o que Abraão fez ali não foi uma ordenança de Deus de Abraão para Melquisedeque, tá entendendo? Abraão, ele estava como se pagando ali um pedágio, entendeu? Para que depois Melquisedeque não falasse, não dissesse que era ele que tinha enriquecido Abraão. Então ali, Abraão, ele sentiu de fazer aquilo, não era uma ordenança de Deus. E outra, o que Abraão fez aqui não era frutos do seu suor, do seu dia a dia, na lavoura. Ali foi dos despojos da guerra que ele saiu, das conquistas que ele saiu. Tá entendendo? Agora, aí a pessoa começa também e fala, eles falam a respeito de Jacó, que Jacó também deu dízimo. Vamos entender o que aconteceu com Jacó? Abra sua Bíblia aí em Gênesis 28, 20 e 22. Ou então você anota uma caneta aí, pega uma caneta, anota o versículo que eu estou falando. Gênesis 28, 22. Para que você entenda o começo de tudo. O comecinho de tudo, tá bom? Olha o que fala Gênesis 28 e 22 para que você entenda. Gênesis 20 e 22. Nós estamos no começo, no início de tudo. Olha o que fala aí. 20 e 22. Vamos ler aqui? Olha só. E Jacó voltou, olha só, voltou um voto, tá bom? Voltou um voto dizendo: se Deus for comigo, vírgula, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, vestido para vestir, olha só, vai entendendo, tá? Vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ou então, ou seja, você pode notar aqui nas escrituras que aqui também não era uma ordenança que Deus estava dando para Jacó. E outra coisa, aqui não era dízimo, Jacó que se ofereceu a dar o dízimo. O que Jacó estava fazendo? Ele estava fazendo aqui era um voto com Deus. Era um voto que ele estava fazendo com Deus, ou seja, se Deus fosse com ele, tá? E ele voltou dizendo, olha, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, ou seja, ele estava fazendo um voto com Deus, entendeu? Ele estava fazendo ali um voto. Se Deus fosse com ele, lhe desse pão, roupa para vestir, então aqui era um voto, isso aqui não é dízimo, não é uma ordenança que Deus estava dando aqui diretamente para Jacó. Aqui era um voto de Jacó para com Deus. Então a Bíblia fala, se você fizer um voto com Deus, não tarde em cumpri-lo. Entendeu? Então o que Jacó fez aqui foi um voto. Aqui não foi ordenança. Aqui foi uma coisa que Jacó, ele sentiu. Ou seja, se Deus o abençoasse naquela caminhada, ele iria retribuir a Deus, dando-lhe os dízimos de tudo que ele conseguisse. Então aqui não foi que Deus pediu, não foi que Deus exigiu, aqui foi um voto, foi voto, ou seja, se você fizer um voto com Deus, você tem que cumprir, porque tolo é aquele que faz um voto e não cumpra, entendeu? Então o que é que acontece? Aqui era um voto de Abraão para com Deus, se Deus abençoasse ele em toda aquela trajetória, entendeu? Então até aqui eu espero que você tenha entendido. Agora, olha só, vamos agora lá para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio 14, tá? 22. Agora nós vamos entrar aqui em uma ordenança diferente aqui de Melquisedeque, tá bom?
que Abraão, ele deu o dízimo ali para Melquisedeque, era dos despojos da guerra que ele saiu. E outra coisa, não era uma ordenança de Deus aqui, tá bom? De Abraão para Melquisedeque, entendeu? Jacó não tem nada a ver aqui. Jacó foi um voto que ele fez, tá bom? Agora nós vamos entrar aqui numa ordenança, aquilo que Deus estipulou, que Deus mandou, que Deus ordenou ao povo, entendeu? De Israel. Aqui sim era uma ordenança de Deus. Aqui sim era uma ordenança do próprio Deus no Monte Sinai a Moisés e quem? E Arão. E você vai entender. E outra, você vai ver aqui também para quem foi instituído os dízimos, para quem que eram os dízimos aqui. Para quem que Deus estava ordenando dar os dízimos aqui. Diferentemente do que você vê hoje. Você vai entender aqui. Olha só, acompanha aí. Veja aí, Deuteronômio 14, 22. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, ou seja, semente, aqui semente era frutos da terra, tá bom? Da tua semente que de cada ano se recolher no campo. Então, ou seja, primeiramente aqui que Deus estava ordenando, certamente darás os dízimos, aqui já era uma ordem do próprio Deus, do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra, daquele que faz todas as coisas. Aqui já era uma ordenança do Deus, entendeu? Para o povo de Israel, certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolhe no campo. Então, no campo o que? Era frutos da terra. E outra, como você viu aqui, cada ano o dízimo ele era anual, não era mensal, como as igrejas elas instituíram, estão colocando aí nos dias de hoje. Todo mês você tem que tirar isso, não é nada disso aí. Outra, eles foram instituídos somente a nação de Israel, a tribo de Israel. A tribo de Israel teria que dar o dízimo para a tribo de Levi, que não receberia herança na terra prometida. Por quê? Porque eles ficaram encarregados de cuidar do tabernáculo, tá? Lá no deserto, que começou lá no deserto, entendeu? Então, como nós vimos aqui, era ano a ano, não era mensal não, era uma vez por ano. Dízimo era uma vez por ano e era frutos da terra, Deuteronômio 14, 22. Então, veja aí, aí a pessoa fala que não tinha dinheiro naquela época, né? Mas tinha sim também. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia e você vai entender. Olha o que diz o 24, Deuteronômio 14, 24. E quando o caminho te for tão comprido que não o possas levar, por estar longe de ti, o lugar a qual o Senhor teu Deus lhe escolher, o seu nome, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te vê abençoado, então venda-os, vírgula. Então o que está mandando aqui? Quando o caminho fosse grande, fosse comprido, fosse um lugar longe, que você não pudesse levar os seus dízimos, por quê? O dízimo ali não pudesse levar. Por que Deus mandou vender? Olha só que ele mandou vender e pegasse o dinheiro nas mãos. Por quê? De repente a pessoa estaria em uma certa cidade, vamos falar uma cidade conhecida como Belo Horizonte, e Deus ordenasse que ele dizimasse lá na cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro. Como e naquela época não tinha assim os transportes que nós temos hoje, entendeu? Nós não tinha aqueles transportes, a maioria andava a pé. Cavalos, carruagem era para reis, imperadores, entendeu? Daquela época. Pequeno não tinha isso, a caminhada era a pé. Então por que Deus falou que era para eles vender? Eles vendessem porque o caminho era longe. Como é que eles iam levar peso para dizimar lá longe? Então o que Deus estava falando aqui? Olha só aí. E quando o caminho te for tão comprido que não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus, tá? Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, então venda-os e ata o dinheiro na mão e vai a um lugar que escolher o Senhor teu Deus.
E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinhos, por bebida forte, por tudo que pedir a alma, comê-lo ali perante teu Deus e alegra tu e tua casa. Tá vendo aqui? Ou seja, além da pessoa levar aquele dízimo ali no lugar determinado a qual Deus iria escolher, ele iria comer do próprio dízimo. Ele iria se fartar do próprio dízimo, como está falando aqui. E você vai comer tudo que ele pedir a sua alma, de ovelhas, de bebida forte, tu e tua família. Olha só aqui, olha, tu e tua casa. Tua casa aqui é tua família. Você entendeu? Porém, não desamparará os levitas, que também é claro, aqui está falando aqui bem claro, que não era para eles desamparar os levitas, porque o Deus ele já tinha dado o dízimo, era de herança à tribo de Levi, porque eles não iriam receber herança ali na terra prometida. Eles foram uma tribo separada para cuidar somente das coisas do tabernáculo, entenderam? O tempo deles era somente para cuidar dos tabernáculos, das coisas do Altíssimo Deus. Então, eles não teriam como trabalhar, eles não teriam como receber terra e plantar, porque eles foram separados para cuidar do tabernáculo do Altíssimo Deus. Tá vendo? Ali, olha só, porém não desamparará os levitas que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Tá vendo aí? Eles não tinham parte e não tinha herança também. Então, que acontece aqui? Hoje as coisas estão mudadas, né? Porque a Bíblia fala que o dízimo ele era anual, era por ano, era uma coisa que era frutos da terra. Hoje eles transformaram o dízimo em dinheiro, já não é mais anual, agora é mensal, ou seja, você paga uma prestação, todo mês você tem que pagar. Aí, sobre uma pressão, sobre o medo que eles impõem, se você não der, eles dizem que vai o devorador na sua casa, que o devorador é o demônio. O devorador não é demônio, o devorador na Bíblia é gafanhoto. Eu vou te mostrar aqui de acordo com as escrituras, entendeu? Então, eles vêm mudando as verdades das escrituras. Você vai ver no decorrer aqui desse estudo aprofundado aqui, para você entender. Agora nós vamos abrir, olha aí agora, Deuteronômio, no mesmo livro aí, 26, 1 e 2, para que você entenda. Deuteronômio 26, 1 e 2. Anote aí para você entender o que está falando. Deuteronômio 26, 1 e 2. Olha só, para quem foi dado, tá? O que era dízimo de acordo com a Bíblia? Eu estou te mostrando aqui para que você não seja enganado, não seja levado por medo, porque a religião ela impõe medo, entendeu? Ela impõe medo. E o Evangelho de Deus, o Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, entendeu? Não é más notícia. O que é uma má notícia? O devorador vai na sua casa, Deus vai tirar a mão de você. Isso é má notícia, isso não é evangelho, isso é terrorismo, isso é amedrontar, entendeu? Por isso que o próprio Deus, o Jesus de Nazaré, ele disse nos seus dias de carne: olha, procurais nas escrituras, porque são elas que falam de mim. Os meus filhos, eles erram por não conhecer as escrituras. Quando as pessoas não conhecem as escrituras, eles são levados por todo tipo de doutrina. Entendeu? Então, se o pastor falar que é A mesmo. Por quê? Porque a pessoa não tem o costume de ler, não tem o costume de ser como aqueles crentes de Bereia, que quando os apóstolos falavam, eles corriam lá nas escrituras para ver se aquilo era aquilo mesmo. Então, nós temos que ser assim. Agora, vamos aí. Olha o que diz aí em Deuteronômio 26, tá? 1 e 2. Veja o que era dízimo de acordo com a Bíblia. Quando eu falo era, por quê? Porque isso era a lei de Moisés, não é mais. Quando eu digo era aqui no verbo passado, é porque era a lei de Moisés, uma coisa estipulada apenas para Israel, o povo judeu. Nós somos gentios, nós somos salvos pela graça. A nossa carta está em apóstolo Paulo, quando ele veio, e outra é de Romanos até Hebreus, tá bom?
Aí quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu em espírito, que ele ouviu coisas inefas que ao homem não é lícito falar. Agora vamos voltar aqui. Olha o que era aqui o dízimo de acordo com a Bíblia. Deuteronômio 26, 1 e 2. Olha só. E será que quando entrares na terra, essa terra aqui era a terra prometida que Deus tinha prometido aos antepassados do povo de Israel, tá bom? E será quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te pôr por herança e possuíres, nelas habitareis, entendeu? Então tomarás das primícias. O que é primícia? Deus falando aqui. Então tomarás das primícias. O que é as primícias? Eram os primeiros frutos, as primeiras ovelhas, os primeiros gado, tá entendendo? Eram os primeiros, teriam que separar. Olha só. Então tomarás das primícias de todo, o quê? Olha aí, de todos os frutos da terra. Frutos, tá bom? Que olha, olha o que era dízimo aqui, tá bom? É de todos os frutos da terra que trouxeres, tá bom? Da tua terra que te dá o Senhor teu Deus. E porás num cesto e irá aos lugares que escolheu o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E virá o sacerdote que naqueles dias forte lhe eis, hoje te declaro perante o Senhor teu Deus. Ou seja, tá vendo aqui que o dízimo aqui era fruto. Deus estava mandando ele separar as primícias, que eram os primeiros frutos da terra, para quem? Para Deus. Os frutos ali eram para Deus. Ou seja, eles teriam que fazer isso, isso era uma ordenança judeu, eles já mudaram. Eu duvido você levar um dízimo se todo mundo resolver nas igrejas, por exemplo, levar lá, você vai no mercado, por exemplo, e ainda que é errado, porque tem que, as primícias, as primeiras coisas, teriam que ser colhidas na hora lá no campo. Mas vamos dar um exemplo aqui, você vai numa feira, pega uma laranja, batata, e você separa, opa, essa aqui eu vou levar. Pegou uma batata, separa, pegou um abacaxi, separa. Ó, separa. Aí você põe lá no altar da igreja, o pastor, o que é isso? Eu falo, eu estou te trazendo aqui o dízimo, de acordo com a Bíblia, entendeu? Aí ele vai falar, mas isso aqui não, é claro que vai apelar. Então, as intenções dele são outras, entendeu? Eu estou te mostrando o que é dízimo de acordo com a Bíblia. O que eram as primícias, a 10ª parte de tudo. O que era a 10ª parte? A 10ª parte era a primeira coisa daquilo, entendeu? Que o povo de Israel tirava para o próprio Deus. Não era pagamento, igual mostrei lá atrás. Era por ano, tá bom? Por ano. Então, nós lemos 26, 1 a 2 e Deuteronômio 10, 10 a 12. Olha o que fala aqui. Olha, veja aí, ainda em Deuteronômio 26, 10 até o 12. Olha, e eis que agora eu trouxe as primícias, tá? São os primeiros frutos, entendeu? Eis que agora trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, Senhor, me deste. Então porás perante o Senhor teu Deus e te inclinarás perante o Senhor teu Deus e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti, a tua casa, tu, o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Ou seja, ali era separado para o estrangeiro e para os levitas, que Deus tinha dado a ordenança do dízimo, ele deu por herança, foi os levitas, entendeu? Agora pega uma caneta e anota que nós vamos lá para Números 18, 19 e 20. Números 18, 19 e 20. Você vai entender tudo o que a Bíblia fala a respeito do que era dízimo, tá bom? Quando você ouvir falar de dinheiro aqui, foi quando Deus mandou que eles pegassem os dízimos, quando o caminho que fosse tão longe e comprido que não pudesse levar por causa do peso, pega e venda e pega o dinheiro na mão e chegando naquele lugar qual o Senhor teu Deus escolher, compra tudo de novo e se farta tudo que tua alma desejar. Entendeu? Hoje é diferente, você dá seu dízimo na igreja, você não come, você não se sacia dele. Olha o que diz aí Números 18, 22, para você ver o que é dízimo de acordo com a Bíblia. Números 18, 19, 20. Olha o que está escrito aí.
18, 19 e 20. Olha só. Eu quero que você entenda tudo perfeitamente de acordo com a Bíblia. 18. Tá bom? E nós vamos lá então. Vamos lá. Todas as ofertas alçadas, santificadas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, tenho dado a ti. A ti que ele está falando aqui era Abraão, a tribo de Levi, tá bom? A ti, olha só, tenho dado a ti e a teus filhos, tá bom? Que eram os filhos de Abraão, não, estou até coisando aqui. Ele tinha dado por herança a Arão e os filhos dele, que era a tribo de Levi. Então vamos lá aqui. Dado-te aos teus filhos, as tuas filhas contigo por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor, e para ti e para a tua semente contigo. Disse também o Senhor a Arão, tá vendo? Arão, Deus deu o dízimo, foi a ele, a tribo dele. Na sua terra, possessão nenhuma terra, olha só para você ver. Na sua terra, possessão nenhuma terra, e no meio deles nenhuma parte terá. Ou seja, a tribo de Levi, que era Arão, eles não iriam receber nenhuma parte na terra. Eles não iriam receber herança. Você vai ver falando aqui mais embaixo. Eles não iriam receber herança, eles foram separados para cuidar apenas do templo de Deus, ou seja, do tabernáculo lá no deserto. Eles foram separados para isso aí. Olha só, agora disse aí ao Senhor Arão, na sua terra, né, possessão nenhuma terra terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Olha aqui Deus falando para Arão aqui que a parte, a herança dele, a herança de Arão, era o próprio Deus. Imagina, tem herança melhor do que essa? O Deus falando que ele é a sua própria herança? Isso é uma maravilha, entendeu? Então você nota aqui que os dízimos aqui eram dados à tribo de Levi. Levita. Levita, hoje em dia, nesses templos aí, não existe levita, não. Tá bom? Não existe esse sacerdote aí, descendente de tribo de Levi, não. São tudo gentios. E outra, não existe isso aí mais. Aí eles falam assim, traga todos os dias de oferta para manutenção da casa do Senhor. Que manutenção é essa? Que manutenção todo dia, de segunda, se tiver segunda, terça, quarta, quinta e sexta culto, é todo dia ali manutenção, que é isso? Não, tem algo errado aí, entendeu? Procura mais estudar a Bíblia para que você não seja levado por esse tipo de doutrina, entendeu? Olha só o que diz ainda o 24, tá? Números 18, 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor, em oferta alçada, tenho dado por herança, tá? Olha o que Deus está falando aqui. Olha, porque os dízimos dos filhos de Israel, ou seja, os dízimos dos filhos de Israel, quem iria dar o dízimo? Era a geração, a tribo, era Israel, era aquela nação de Israel. E para quem que eles iriam dar o dízimo? Deus vai falar aqui. A nação de Israel iria dar o dízimo para a tribo de Levi. A nação de Israel iria dar o dízimo do fruto, do endro, do cominho, tá bom? Era para a tribo de Levi. E era frutos da terra. Continua aí. Olha aí, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Tá vendo? Para quem que Deus deu. Quem tem o direito, quem tinha o direito de receber dízimo, era os levitas. Era a tribo dos levitas, porque eles não iriam receber herança nenhuma na terra prometida. Eles foram um povo separado para cuidar apenas do tabernáculo do Deus Altíssimo. Então aqui está mais do que claro. Olha só, porque os dízimos dos filhos de Israel, que ofereceram ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Por que os filhos
por que que a tribo de Levi estava recebendo por herança os dízimos dos filhos de Israel? Quem iria dar os dízimos? Eram os filhos de Israel. Ele iria dar os dízimos para quem? Para a tribo de Levi. Por ordem de quem? Do próprio Deus. Por quê? Porque eles não iriam receber herança na terra prometida. Eles foram um povo separado para cuidar do tabernáculo de Deus. Lá naquela época, naquele tempo. Você já notou aqui que quem dá o dízimo é quem? Era o povo de Israel. Não tem nada a ver com o gentil hoje. Não tem nada a ver com isso que eles falam aí hoje. Se você não der o devorador, vai lá. Eu vou te mostrar também o que é devorador aqui na Bíblia, tá bom? Vou te mostrar tudinho na Bíblia, você anota, coisa por coisa, versículo por versículo eu falar aqui, para você entender. Se você não estiver com a Bíblia, você vai acompanhar, tá bom? Porque aqui é só Bíblia. Aqui é só Bíblia mesmo. Aqui não tem louvor, eu não sou contra quem louva, mas aqui é só Bíblia, aqui é palavra que edifica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Quando você conhece essa verdade, você é liberto de heresias, você é liberto de coisas que não existem baseado na Bíblia. Tá entendendo? Eu vou até ler de novo porque é até gostoso, né, ler isso. É uma maravilha ler isso. Olha só. Porque os dízimos dos filhos de Israel que ofereceram ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Então, note aí, Deus deu os dízimos por herança à tribo de Levi. Se existe, vamos supor que existe hoje, mas não existe mais, porque era lei, tá? Vamos supor que se existisse hoje. Quem que teria por herança de receber dízimos? Era quem? Era a tribo de Levi. Nós somos gentios, isso não tem nada a ver com nós hoje. Eles inventaram isso aí, tá bom? E outra coisa, igual você viu lá atrás, dízimo é frutos da terra. E era uma vez por ano, não todo mês, não mensalmente. Entendeu? Abra o olho, tá entendendo? Eu quero que você entenda todas as coisas, tá bom? Eu quero aqui, olha aqui de novo, no 25, olha. E falou o Senhor a Moisés dizendo, tá? Isso era Deus falando com Moisés no monte. Essas ordenanças eram do próprio Deus. Diferente lá de Melquisedeque. De Abraão com Melquisedeque. Abraão com Melquisedeque foi outra coisa. Abraão mais Melquisedeque foi o seguinte, que Abraão saiu na guerra com os 4 reis. Ou 4 ou 5 reis, não estou bem lembrado aqui agora. E ele venceu aqueles reis e ele pagou os dízimos a Melquisedeque dos despojos daquela guerra. Nota que ali já não era uma ordenança de Deus, e ali também não era primícias, não eram os primeiros, tá bom? Abraão estava como se pagando um pedágio para Melquisedeque ali, para que depois Melquisedeque não falasse, né, que ele teria enriquecido Abraão. Jacó, ele fez foi um voto com Deus, tá bom? É tanto que se você fizer um voto com Deus, não tarda em cumprir, ele foi voto. E quando ele falou, se Deus for comigo, não me deixar faltar o pão, o mantimento, o vestimento, eu vou lhe dar todos os dízimos. Ou seja, ali foi uma coisa voluntária de Abraão. Deus não pediu para Jacó aquilo ali. Foi Jacó que fez um voto. Ou seja, se eu fizer um voto, e vou supor que eu vou daqui para São Paulo arrumar um serviço e falar, Senhor, se o Senhor for comigo, não me deixar faltar o pão, chegar lá e arrumar um lugar para mim ficar, do meu primeiro serviço que eu arrumar, até o dia que eu ficar lá, se eu ficar 3 anos eu vou tirar todo o primeiro pagamento e vou fazer um voto contigo, eu vou ter que cumprir. Deus me ordenou fazer isso? Não, é um voto que eu estou fazendo com Deus, então eu tenho que cumprir. Foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó foi um voto, não foi ordenança, ele sentiu daquilo, era um voto. E Deus cumpriu aquilo na vida de Jacó, então ele cumpriu também aquele voto que ele fez com Deus, tá bom? Agora, dízimo mesmo, ordenança de Deus mesmo, nós começamos aqui o Deuteronômio, Números, nós vamos chegar lá ainda, tá? Êxodo também fala a respeito disso aí, tá bom? Agora aqui já foi diferente, aqui foi ordenança de Deus. E você pode notar aqui que de hipótese alguma falou em dinheiro. Quando Deus falou em dinheiro aqui, era para eles vender
os dízimos, porque o caminho era longe, e chegasse naquele lugar, eles teriam que comprar de novo e outra. Eles iriam saciar ele e toda a casa. Quando você der um dízimo na sua igreja, você não sacia, você não participa. Entendeu? Isso que eu quero que você entenda aí. Olha só. E falou o Senhor a Moisés dizendo: também falarás aos levitas e dirás que quando recebeste os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado, ou seja, Deus, né? Deus, que deu os dízimos por herança à tribo de Levi, tá bom? Em vossa herança oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos, e contar-se-vos a vossa oferta alçada como grão de eira e como plenitude larga. Ou seja, o que é dízimos dos dízimos? Os levitas receberiam o dízimo, então ele teria que tirar o dízimo, entendeu? E dar o dízimo, ou seja, ele teria que tirar o dízimo dos dízimos e ofertar também, tá entendendo? Então você nota aqui que dízimo até aqui foi uma ordenança de Deus apenas para a tribo de Levi. Agora vai lá para 2 Crônicas, anota aí, 31, 4, 6. 2 Crônicas, 31, 4 e 6. Você vai entender o que é dízimo. 2 Crônicas, anota aí se você não está com a caneta, 2 Crônicas, 31, 4 e 6. Anota aí bem direitinho aí para você acompanhar e entender tudinho esse estudo aqui completo. 31, 4 e 6. Olha o que fala aqui. 2 Crônicas. Existem muitas outras passagens na Bíblia que falam a respeito disso, mas se eu fosse falar todas aqui, daria mais ou menos um vídeo de 2 horas e meia, quase 3 horas, só a respeito de dízimo, tá bom? Mas eu vou fazer um aqui que dê para você entender completamente. 2 Crônicas 31, tá bom? 4 e 3. 31, 4 e 3, vamos lá? Olha o que está falando aí. E ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que desse a parte do sacerdote e levitas para que se pudesse dedicar à lei do Senhor. Ou seja, Deus aqui ele está falando que Deus ordenou ao povo e moradores de Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que se pudesse dedicar. Então é como tem falado lá atrás, que eu falei alguns minutos atrás. Eles receberam os dízimos por herança, por quê? Porque eles foram separados para cuidar do tabernáculo. Eles foram separados apenas para cuidar do templo, da casa de Deus. Então eles não poderiam tomar o tempo deles com outras coisas. Por isso que eles não receberam herança. Porque se eles recebessem herança, eles teriam que cultivar, plantar, criar gados. Então eles não teriam tempo, por isso que Deus separou eles, tá bom? Os levitas, somente para cuidar das coisas de Deus. Por isso que Deus deu por herança os dízimos aos levitas. O dízimo é para os levitas, de acordo com a Bíblia, que eu estou te mostrando aqui, para que se pudesse dedicar à lei do Senhor. Tá vendo aí? Depois que este dito se divulgou aos filhos de Israel, trouxeram muitas primícias, ou seja, olha só, depois que eles esparrodaram que eles teriam que dar o dízimo, olha o que aconteceu aí, ó. E depois esse dito se divulgou aos filhos de Israel, trouxeram muitas primícias, os primeiros frutos, a primeira laranja, a primeira maçã, entendeu? O primeiro shoyu de trigo, era isso aí. Olha aí, ó. E os filhos de Israel trouxeram muitas primícias, olha aqui, ó, de trigo. Tá falando aqui de dinheiro? Não. Olha o que era dízimo aqui. De trigo, de mosto, de azeite, de mel e de toda novidade de quê? Do campo, ou seja, da plantação. Era da plantação. Já existia dinheiro? Sim, desde a época de Abraão que já existia dinheiro. Desde a época de Jacó que já existia dinheiro. Entendeu? Já existia. Deus estava pedindo o que aqui? Deus estava pedindo era frutos da terra, era primícias, era trigo, era mosto, azeite, mel e de toda a novidade do campo também os dízimos de tudo trouxeram em quê? Em abundância. Os filhos de Israel trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram os dízimos. Olha só de que eles trouxeram os dízimos. Olha, os dízimos de quê? Da vaca, das ovelhas
e os dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões de coisas, né? Tá vendo aqui o que que é dízimos aqui de acordo com a Bíblia? E o pastor te pede 10% do seu salário. É claro que se você der, nós vamos chegar lá, tá? Se você der com alegria, mas isso é outro assunto que nós está longe ainda, nós vamos chegar lá ainda. Eu estou te mostrando o que é dízimo da Bíblia. Quando o pastor fala para você, trazei todos os dízimos para que não haja mantimento, isso aí é outro assunto também. Isso era para a tribo de Levi, isso era o povo de Israel. Isso é lá de Malaquias 3:10, senão o devorador. Eu vou te explicar o que é devorador. Então o que acontece aqui, gente? Eu estou te mostrando para quem Deus deu a ordenança do dízimo. A ordenança, quem daria o dízimo era o povo de Israel. E quem iria receber? A tribo de Levi. Eles receberam por quê? Porque eles não tinham herança na terra prometida. Eles foram um povo separado para cuidar do tabernáculo lá no deserto. Entendeu? Eu espero que você esteja entendendo ao pé da letra. Olha, por exemplo, agora, vamos ver agora, lá em Malaquias 3:10, uma passagem conhecida, muito conhecida, né? Malaquias 3:10. E agora você vai entender. Preste atenção. E trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e não vos abrirei janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que não vos abstenha. A maior abstência, por causa de vós repreenderei o devorador. Chegou onde eu quero falar aqui. Devorador. Às vezes o pastor, ele fala com você, se você não dizimar, o devorador vai na sua casa. E quem é esse devorador? O devorador é um demônio que eles falam que vão na sua casa, que você não vai prosperar. Ou seja, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é boas novas, é boas notícias. Se você está dentro da igreja para ouvir um terrorismo desse, olha, imagina eu lá dentro de um altar, entendeu? Numa igreja lá, e falando, olha, se você não trouxer, eu falando para a igreja, eu dou um exemplo aqui, se você não der o seu dízimo, o devorador vai na sua casa, o demônio vai devorar a sua casa. Seu arroz não vai render, seu feijão não vai render, seu serviço não vai render. Eu estou te dando uma boa notícia, eu estou te impondo medo. Isso não é evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Entendeu? E outra coisa, você vai entender aqui o que é devorador na Bíblia. Tá bom? Vamos lá para Deuteronômio 28:38. Olha o que fala aí Deuteronômio 28, tá? 28:38, e você vai entender o que é isso na Bíblia, o que é devorador. Agora nós vamos esclarecer o que é devorador, vou te explicar tudo. O que era devorador, migrador, portador, que eles falam que é demônio, que não é nada disso. Você vai entender de acordo com as escrituras. Pega uma caneta, anota aí, Deuteronômio, tá bom? 28:38. Deuteronômio 28:38. Vamos estudar, vamos entender. Olha o que fala aí. 28:38. Entenda o que é isso aí. Olha, lançai muitas sementes ao campo, porém colherá pouco, porque o gafanhoto as consumirá. Aqui é uma espécie de devorador. O que consome? Quando o pastor fala, vai consumir o seu mantimento, o devorador vai consumir seu mantimento. O que é isso? Ele está te amaldiçoando, ele está te impondo medo. Ele está querendo que você retribua por medo, não por amor. Então, ou seja, a pessoa vai dar um dízimo ali, um dinheiro ali, é por medo, não por amor. Não como está escrito lá em 2 Coríntios, que nós vamos chegar lá, entendeu? Não é dessa forma. Se eu falo isso para você, eu estou pondo medo. Eu estou fazendo com que você dê por medo, não por amor. Não com o que propôs no seu coração, que eu vou chegar lá também. Eu estou te pondo medo, eu estou te pondo terror. Tá entendendo? Então olha aí. Lançai muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. Gafanhoto aqui é uma espécie de devorador. O gafanhoto aqui é o devorador. Então, eu quero que você entenda
o que que é gafanhoto na Bíblia. Agora vamos aqui para o 42. Entenda perfeitamente. Olha, todo teu arvoredo e fruto da tua terra consumirá a largata. Largata é uma espécie também de gafanhoto, é devorador. Gafanhoto, ele é um só, porém, ele vai se como uma mutação. Ele começa numa largatinha, depois vira uma espécie de grilinho, depois vai virando, vai transformando até chegar o gafanhoto, aquele bichão enorme que anda, que voa em bando. Entendeu? Então o que que tá falando aqui? Olha só para você ver aí. E as uvas, porque o bicho as colherá. Ou seja, plantará as vinhas e cultivará, porém não beberás o vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho colherá. Esse bicho aqui é uma espécie também de gafanhoto. Eu vou te mostrar já já. Tá bom? O que que é isso aí? Entenda. Entenda que devorador não é demônio, não. Devorador é gafanhoto. Agora nós vamos para 2 Crônicas 7:13. Anota aí. 2 Crônicas 7:13. Tá bom? Anota aí no seu papel aí para que depois você acompanhe. 2 Crônicas 7:13. Agora nós estamos falando aqui o que que é devorador. Tá bom? 7:13. Vamos ver o que que é aqui? 7:13. Ó, presta atenção. O que que Deus está falando aqui? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, ou seja, gafanhoto, o que que